e amém. Graças a Deus você também que está em casa nos assistindo. Compartilhe, né? Tem um link aí no YouTube. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, com sua família, com um amigo, com quem você acredita que precisa ouvir a mensagem de Deus, amém? Para começarmos a palavra de Deus, vamos abrir lá em João 3, a partir do versículo 1. João 3, a partir do versículo 1. Amém? Está escrito assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vivemos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Amém? Eu estava pedindo a Deus uma mensagem, e eu estava com outra coisa na minha cabeça. Chegou segunda-feira, Deus colocou essa palavra de Nicodemos em meu coração. É uma palavra que não é tão comentada nas igrejas, mas eu já ouvi falar de Nicodemos. E eu fui aprofundar um pouco mais. E Nicodemos, ele era um fariseu considerado príncipe no meio dos judeus. Ele tinha um cargo de privilégio entre as sinagogas, né? Ele estava ali no meio de mestres da lei. Ele era um rapaz estudioso. Ele sempre esteve ali estudando as coisas que aconteciam, as leis. Então, ele era um rapaz presente a isso, no meio das sinagogas. Só que nós podemos perceber que, no meio onde Nicodemos estava, aquele povo, os fariseus, eles queriam manchar o nome de Jesus. Eles queriam, de alguma maneira, denegrir o nome de Jesus, né? Eles chamavam Jesus de mentiroso, eles chamavam Jesus de beberrão, de comilão, né? Quando Jesus expulsava demônios, eles falavam que o poder que Jesus exercia vinha de Beelzebu, que é um demônio. Ou seja, eles acreditavam que o poder de Jesus vinha do inferno. Tudo o que acontecia ali era uma forma deles denegrirem a Jesus. E isso era o que Nicodemos ouvia. No meio, o ambiente onde ele estava, esse povo tinha esse papel de manchar o nome de Jesus, de tirar ele do papel que ele veio exercer, certo? E só que ao mesmo tempo, nós vemos que Nicodemos, naquela época, Jesus já estava presente, pregando. De certa forma, ele chamava a atenção de multidões. E chegava até Nicodemos as coisas também boas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, as curas, libertação que Jesus fazia. Porque Jesus, naquele tempo, em todo momento, ele estava ali fazendo a obra que Deus o concedeu, que Deus pediu que ele fizesse, que era levar as boas novas.
E, ao mesmo tempo que Nicodemos tinha essa imagem de Jesus negativa por ele ouvir no meio dele, dos mestres da lei, ele também ouvia as coisas boas de Jesus. E Deus colocou no meu coração que isso não está muito diferente nos dias de hoje. Nós vemos igrejas evangélicas, cristãos, pastores religiosos, que também estão querendo de alguma forma manchar o nome de Jesus. Sim, nós temos igrejas que de alguma forma elas tentam usar da fé das pessoas para conquistar coisas, né? Nós vemos pessoas aí que tentam manchar, trazer essa imagem negativa de Jesus. Mas, em contraponto, também nós vemos pessoas, igrejas, que existem curas, libertação, que existem milagres em suas famílias, pessoas que se convertem e têm uma vida renovada, né? Ou seja, no dia de hoje também nós temos essas duas imagens de Jesus, né? Aqueles que tentam manchar o Evangelho, o nome de Jesus, e nós temos também as coisas boas, que eu acredito que algum de vocês aqui já vivenciaram, algum milagre, alguma cura, alguma coisa que Deus trouxe para você, seja o que for, mas nós temos coisas boas de Jesus. E Nicodemos, ele meio que estava ali, né, em duas situações, e quando a gente não temos, nós só temos informações, e não sabemos qual que é a verdade, se Jesus é realmente um salvador, ou Jesus é um charlatão, é um mentiroso. Qual que é a verdade? E é importante a gente notarmos qual que foi o posicionamento de Nicodemos. O que Nicodemos fez? Ele falou assim, não, eu tenho que ver isso de perto. Não adianta nada eu estar no meio de pessoas que falam que Jesus é assim, mas ao mesmo tempo eu vejo coisas, eu ouço coisas que Jesus tem feito, boas. Eu preciso ver isso de perto, né? Às vezes nós estamos, isso é mais para pessoas que ainda não se converteram, pessoas que estão ali perdidas. A melhor forma de você conhecer a Jesus é você ir até Ele. Não queira conhecer quem é Jesus porque uma pessoa falou, ou porque você viu numa reportagem tal coisa, ou porque que igreja tal fez, tem má fama. Não queira conhecer Jesus através disso. Seja igual a Nicodemos. Nicodemos, ele queria conhecer Jesus pessoalmente. Para quê? Para ver qual é o Jesus verdadeiro, né? Nós vemos que Nicodemos, ele foi até Jesus. E uma coisa interessante que fala que ele foi até Jesus à noite, né? Por quê? Porque Nicodemos, como ele tinha um cargo de privilégio ali entre os mestres da lei, na sinagoga, se ele fosse, pelo menos eu imagino, que se ele fosse durante o dia, isso causaria um escândalo. Porque Jesus, ele fazia as coisas, era de dia, pelo que eu assim entendo, né? As coisas aconteciam durante o dia. E Nicodemos, ele percebeu que se ele fosse durante o dia, ia causar esse desconforto. Às vezes, o pessoal ali dentro até poderia tirar ele do meio, né? Porque eles não gostavam de Jesus. De repente, um deles vai até Jesus durante o dia e todo mundo percebe. Provavelmente, né, ele iria ser desligado dali do meio deles. E é interessante a gente perceber isso, porque Nicodemos deu jeito de conhecer Jesus. Ele falou assim, não, eu vou lá, mas ele foi de noite. E quando Nicodemos, outra coisa interessante também, é que quando você quer conhecer a Jesus, tem muita gente que dá desculpa, né? Mas, olha só para você ver, nós vemos lá em, acho que é Marcos, quando Jesus estava pregando ali dentro de uma casa, né, 4 amigos tiraram o telhado da casa e trouxeram a pessoa ali para receber a cura de Jesus. Ou seja, cada um dá o seu jeito de conhecer a Jesus, né? Não queira inventar desculpa de, eu não consigo. Não, você consegue sim. Nicodemos, ele conseguiu, ele foi à noite e de noite ele encontrou Jesus. Qual que era a probabilidade disso, né? Mas ele foi e encontrou a Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele fala, mestre,
Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. É engraçado porque aqui fala que ele foi só, assim, pelo que você lê aqui, ele foi sozinho até Jesus. Só que ele fala que bem sabemos, né? Mestre, sabemos. Ou seja, até no meio dele ali, existiam pessoas que estavam ali querendo também conhecer quem realmente era Jesus. Às vezes você está no trabalho, você está em casa, e tem pessoas ali que não acreditam no Evangelho, não acreditam em Jesus, só que elas não têm coragem de tomar postura, falar assim, não, eu vou lá ver quem é esse Jesus. Eu vou lá conhecer quem é esse Jesus. Isso é o que eu consigo entender nessa parte, que existiam também pessoas no meio dele, que também queriam conhecer a Jesus, mas eles não tiveram essa coragem que Nicodemos teve. E Nicodemos ainda continuou, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo. Ou seja, ele ouvia coisas que estavam acontecendo, milagres que Jesus estava operando naquela época, curas, libertação, né? Porque Jesus, querendo ou não, naquela época, por onde ele ia, carregava multidões. E isso meio que irritava os fariseus, algumas pessoas do mestre da lei. E quando fala aqui que ele ouvia esses sinais, ele queria ver porque ele ouvia uma fama de Jesus ruim, só que ele também ouvia sinais, e sinais são fatos acontecendo. E contra fatos não há argumento, né? Então ele queria ir ver de perto quem era esse Jesus. E logo depois que ele pergunta, Jesus respondeu a ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É engraçado porque essa resposta de Jesus meio que dá um banho de água fria em Nicodemos. Por quê? Aquele povo, por ser da linhagem de Abraão, eles acreditavam que tinha uma importância nisso para Deus, né? Eu sou descendente de Abraão, né? Mas ao mesmo tempo fala na Bíblia que até da pedra Deus poderia surgir descendente de Abraão. Ou seja, isso não tinha importância para Deus. E Deus fala, não adianta nada você querer me conhecer, sendo que você ainda vive neste mundo, sendo que você ainda vive no pecado, sendo que você ainda vive para este mundo, pelas coisas terrenas. E o que Jesus fala? Você tem que nascer de novo. Você tem que morrer para este mundo, morrer para o pecado, morrer para as coisas que você tem feito e nascer de novo, porque se você é da carne, você não vai compreender as coisas espirituais. Se você continua vivendo pela carne, você nunca irá viver as coisas grandiosas que Deus tem para nós. E Jesus fala com ele, não adianta nada, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Essa aqui é uma pergunta que Nicodemos fez a Jesus, até engraçado, né? Porque é impossível, né, uma pessoa entrar de novo. Mas é o que Jesus falou. Ele não queria compreender isso porque ele vivia da carne, ele não vivia do Espírito. E Jesus continuou, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Né? Aqui Jesus, hoje é referido ao batismo, né? Que nós passamos pela água, onde nós morremos, né, e nascemos de novo em Espírito. Hoje, graças a Deus, nós temos o Espírito que habita em nós. E é interessante porque Nicodemos, naquela época, ele teve Jesus face a face. Hoje nós temos o livre acesso ao Pai, né? Graças ao grandioso fato de Jesus ter morrido na cruz por nós. E continuou, que Nicodemos continuou, como pode ser isso? Disse Jesus,
você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vivemos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Ele não queria entender naquele momento o que Jesus queria falar para ele. Porque ele tinha que nascer de novo, nascer em espírito, certo? E no decorrer da história aqui, nós vemos que encerra a conversa e Nicodemos vai embora. Na verdade, nem fala aqui que ele vai embora, né? Mas fala que Jesus continuou fazendo outras coisas. Mas o que eu consigo perceber? Esse foi o início em que Jesus plantou uma semente na vida de Nicodemos. Ali começou a jornada de Nicodemos através da fé, né? Até então ele não falou assim, eu aceitei Jesus, agora eu creio em Jesus. Mas foi o início dele na crença em Deus, em Jesus, amém? Só que, voltando lá em João 7, no versículo 50, essa passagem aqui fala, quando Jesus estava pregando, os fariseus mandaram 2 guardas irem até Jesus para prender Jesus. Só que Jesus veio com um discurso para eles que eles não conseguiram fazer isso. E quando eles voltam para a sinagoga, o pessoal fica nervoso, fala, por que vocês não trouxeram ele? E nós percebemos, e aqui aparece Nicodemos novamente, ele fala o seguinte, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Ou seja, Nicodemos teve um encontro com Jesus, e aqui ele meio que defende Jesus, né? No meio do pessoal ali, o pessoal até acha meio estranho. Eles até falam assim, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Aqui, nós vemos que Nicodemos ainda estava caminhando para compreender, né? Ele estava vivendo ali o início de uma fé, o início de uma conversão. Nós, às vezes, achamos que simplesmente vir no culto um dia e só porque ali o Espírito Santo moveu, trouxe aquele fogo, muita gente se converte de uma vez. Tem gente que consegue isso, né? Mas nós não podemos colocar isso como um padrão. Tem pessoas que ela vai ter a conversão gradual, né? Tem pessoas que vai ter a conversão passo a passo. Ela não vai simplesmente acreditar em tudo de primeira mão. Tudo que for jogado para ela, ela vai receber. Vai ter coisas que ela vai ter empecilho, vai ter coisas que ela vai ter barreira. E nós percebemos que Nicodemos ainda ele não tinha se convertido completamente, né? E continuando, ele volta lá em João 19, a partir do 38, está escrito assim, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Aqui Jesus já tinha sido morto na cruz, né? E já tinha ressuscitado não, ele já tinha sido morto, na verdade. E José era discípulo de Jesus, mas o que era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, não, é só até aqui mesmo. Nós vemos que então que Nicodemos, não podemos dizer que ele teve uma conversão completa aqui, mas nós já vimos que a crença dele em Jesus já existia, né? Ele foi junto, secretamente, mas ele foi junto com o José e pegaram o corpo de Jesus para fazer um sepultamento digno, né? E nós temos que compreender isso, porque às vezes nós estamos ali querendo conhecer Jesus, querendo que outras pessoas conheçam Jesus. Tem pessoas que estão no meio termo ali, mas eu te falo que a melhor forma de você conhecer a Jesus é você querer de coração escutar Ele, querer entender quem realmente é Jesus. Aqui nós vemos que Nicodemos já tinha essa fé
pode ser não uma fé já estabilizada, mas ele acreditava quem era Jesus. E essa noite eu queria dizer para vocês um pouco de qual Jesus que eu conheço, né? Às vezes tem alguém aqui ainda que está na dúvida, que escuta aí coisas ruins, coisas boas, mas eu vou falar para vocês o Jesus que eu conheço. Aqui em João mesmo, no capítulo 1, está escrito assim: no princípio era aquele que é a palavra, outras vai estar escrito verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, o verbo aqui era Jesus. Jesus estava desde o princípio de tudo. O mundo, a criação foi feito por intermédio de Jesus, ou seja, ele sempre esteve presente. Com o decorrer do tempo, nós vemos que o mal cresceu muito, o mal veio e distorceu tudo o que Deus queria, qual que era o plano de Deus. E as coisas estavam feias naquela época, já não existiam mais profetas direito. E Deus, por amor, ele enviou seu filho em forma de carne. Para quê? Para que nós tenhamos um exemplo de pessoa que pode vencer tudo que o mundo oferece. Todas as vezes que Jesus, nós podemos ver, todas as vezes ali que ele estava em jejum ou em oração, ele havia tentações de Satanás através da vida dele. Satanás, às vezes, levava ele e falava com ele, joga-se daqui e ordena que os anjos venham para salvar, mas Jesus, ele sabia como se comportar em relação a isso. Ou seja, ele nos mostra que não há nada neste mundo que nós não podemos vencer através de Jesus, através do Espírito Santo. E esse Jesus que veio ao mundo trazer as suas boas novas, ele veio também para curar, libertar você, né? Ele veio principalmente para morrer em nosso lugar, principalmente para trazer a salvação aos seus filhos, salvação para nós. Ele veio e foi morto na cruz para mim e para você. Às vezes nós não compreendemos isso, mas se você está aqui nessa noite e tem essa dúvida, peça: Jesus, eu quero conhecer você de perto, eu quero viver momentos, eu quero viver milagres. Peça nessa noite que Jesus faça assim, um renovo na sua vida, porque ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, ele não é um Deus morto, ele não está morto, ele está vivo. Ele rasgou o véu e nos trouxe o Espírito Santo para que ele estivesse ali perto a perto, próximo conosco. O dia inteiro ele está ali conosco, né? O Nicodemos, ele teve acesso a Jesus pessoalmente. Eu imagino que isso foi tremendo, mas nós também podemos ter esse acesso através do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você está aqui nessa noite e tem alguma coisa que tem impedido a você de crer totalmente em Jesus, eu te falo que a jornada da fé espiritual, a jornada em Cristo, ela vai ter algumas dificuldades. Você vai ter alguns problemas, porque quem vive em Cristo vai encontrar essas coisas, vai encontrar, às vezes, problemas. Você vai falar assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Né? Mas eu garanto a vocês que a concorrência não precisa de nada disso, né? Ela não exige fé, não exige nada disso. Você pode viver de qualquer forma. Mas, qual que é o seu destino? Porque eu sei que o meu destino vivendo em Cristo é ser salvo e viver a vida eterna. Eu sei disso. Amém? Eu peço que o pastor venha fazer uma oração. Fique de pé. Vamos louvar a Deus. A equipe de louvor, se puder vir cá fazer Vou colocar a música.